Muito bom dia, então, gurizada. Nós hoje vamos trabalhar a aula com a segunda parte do estudo dos polígonos, certo? Na aula da semana passada eu postei para vocês a definição de polígono, os principais elementos que seriam os lados, os vértices, os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais. Falei sobre a classificação dos polígonos como convexo e não convexo, ou côncavo, no caso, e também a nomenclatura dos polígonos, como que é feito para dar o nome a um determinado polígono. Também na aula passada, nós falamos sobre o cálculo das diagonais. Como que eu faço para calcular as diagonais de um polígono? Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos polígonos, trabalhando com a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos e também um pouquinho sobre o que são os polígonos regulares. Vamos relembrar, então, o que são os ângulos internos e os ângulos externos de um polígono. Vocês sabem que um polígono é formado por vértices, que são os pontos que nós temos aqui em cada uma das suas extremidades, e por lados, que são segmentos de reta que unem esses pontos. Quando nós estudamos os ângulos, lá no período anterior, nós tínhamos que a definição de ângulo era a região formada por duas semirretas que têm origem no mesmo ponto, ou no mesmo vértice. Então, o vértice de um polígono dá origem a um ângulo interno, junto com dois lados que partem desse mesmo vértice. Para ser interno, esse ângulo precisa ficar na parte de dentro da região poligonal, certo? O número de ângulos internos e externos sempre vai ser igual ao número de lados e igual ao número de vértices. Como que eu defino o ângulo externo? Se eu fizer um prolongamento do lado com uma projeção ortogonal, que seria essa linha pontilhada aqui, o ângulo externo é a continuação, o suplemento, até que forme-se o ângulo de 180 graus. Então, vamos supor que se esse ângulo interno aqui tem 100 graus, o ângulo externo tem 80. Se esse ângulo interno aqui tem 50 graus, o ângulo externo tem 130. Porque uma relação entre a soma do ângulo interno com o ângulo externo é que os dois sempre vão ter 180 graus. Justamente porque o ângulo externo é formado pelo prolongamento de uma projeção ortogonal a partir de um lado desse polígono. Considerando, então, os ângulos internos de um polígono convexo, porque quando nós vamos fazer o estudo dos polígonos, nós sempre vamos estar trabalhando com os polígonos convexos, primeira coisa que nós temos que entender é que todo polígono, a partir de um vértice, pode ser dividido em triângulos, certo? E que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Nós podemos comprovar isso de forma prática, conforme eu vou demonstrar depois, no finalzinho do vídeo para vocês, como que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, partindo da ideia que nós podemos dividir qualquer polígono a partir de um vértice em triângulos, nessa concepção, nós podemos dizer que, se um triângulo tem 180 graus de ângulos internos, e basta eu multiplicar esse 180 pela quantidade de triângulos que eu posso formar a partir desse polígono, certo? Nesse polígono que eu tenho aqui com 6 lados, quantos triângulos eu consegui formar? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 180, 720 graus. Isso quer dizer que todo polígono convexo de 6 lados tem como soma dos ângulos internos 720 graus, independente do formato desse polígono. Bom, considerando que nós vamos criar os triângulos a partir de um vértice, e esse vértice vai considerar outros dois, então nós vamos pegar o número de lados menos os dois vértices e multiplicar isso por 180, que é onde que nós chegamos à fórmula do cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer, que é dada por soma de ângulos
igual ao número de lados menos 2, vezes 180 graus. Essa relação métrica, essa formulazinha, ela vale para qualquer polígono convexo. Então, aqui, para vocês conseguirem entender um pouco melhor, eu coloquei assim, ó. Na primeira coluna da tabela, quantidade de lados do polígono. Na segunda coluna da tabela, quantidade de triângulos em que esse polígono pode ser dividido. E na terceira coluna, eu coloquei a medida da soma dos ângulos internos desse polígono. Então, qualquer polígono de 4 lados pode ser dividido em 2 triângulos, certo? Se são 2 triângulos, eu vou ter, então, 2 vezes 180. Qualquer polígono de 4 lados vai ter 360 graus de soma de ângulos internos. Um polígono de 5 lados pode ser dividido em 3 triângulos. 3 vezes 180, 540. Um polígono de 6 lados, como nós vimos já na tela anterior, ele pode ser dividido em 4 triângulos. 4 vezes 180, 720. Um polígono de 7 lados pode ser dividido em 5 triângulos. Pegando esses 5 triângulos e multiplicando por 180, 900 graus. Se eu considerar um polígono qualquer com n lados, o que nós observamos aqui? 2 é o resultado de 4 menos 2. 3 é o resultado de 5 menos 2. 4 de 6 menos 2. 5 de 7 menos 2. Então, para algebricamente eu escrever essa soma dos ângulos internos, eu vou pegar esse n e vou diminuir 2. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados vai ser dado por n menos 2 vezes 180 graus. Para aplicar um pouquinho essa fórmula, eu coloquei aqui embaixo um exemplo. Ó. Calcular a soma dos ângulos internos de um polígono de 8 lados, de 10 lados, de 15 lados, usando a fórmula n menos 2 vezes 180. Então, n sempre vai ser a quantidade de lados que esse polígono tem. Então, na letra A eu tenho 8. 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, 1080 graus. Então, um polígono de 8 lados tem como soma dos ângulos internos 1080 graus. Polígono de 10 lados, troca o n por 10. 10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440. Um polígono de 15 lados, troca o n por 15. 15 menos 2, 13. 13 vezes 180, 2.340 graus. Então, aqui, uma demonstração de como a gente calcula a soma dos ângulos internos de um polígono convexo qualquer. A soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, então. Vocês lembram que lá na definição eu falei que o ângulo externo de qualquer polígono em cada vértice é o suplemento do ângulo interno, ou seja, aquilo que falta para completar 180 graus? Então, de modo geral, em qualquer polígono, se nós somarmos os ângulos externos dele, ele sempre vai ser igual a 360 graus, certo? Então, olha só, se eu pegar 84 mais 109 mais 65 mais 102, vai dar 360. Se eu pegar, nesse segundo polígono aqui, 60 mais 67 mais 68 mais 85 mais 80, vai dar 360 graus. Então, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus. E para continuar, então, o que seriam polígonos regulares? O nome regular, da onde vem isso? Regular vem de regularidade, que segue um padrão. Então, um polígono regular é aquele polígono que tem as medidas dos lados iguais, as medidas dos ângulos internos iguais e as medidas dos ângulos externos também iguais, certo? Então, nós costumamos dizer que para um polígono ser regular, ele precisa possuir os lados, os ângulos internos e os ângulos externos congruentes. A palavra congruente quer dizer que tem a mesma medida. Nesse exemplo que eu coloquei aqui na tela, nós temos um octógono, um polígono de 8 lados, certo? Cada um dos lados desse octógono mede 2 centímetros. Cada ângulo interno desse octógono mede 135 graus, certo? Quanto mediria cada ângulo externo desse octógono? Aí seria simples. Quanto falta para 180? 180 menos 135 seria igual a 45
graus. Se eu pegar 45, que é o que completa o 180 aqui, multiplicar por 8, qual vai ser a soma dos ângulos externos? 360 graus. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos um hexágono regular, que são 6 lados iguais, cada um dos 6 lados medindo 2 centímetros. 6 ângulos internos iguais, cada um dos 6 ângulos internos medindo 120 graus. E também nós teríamos a projeção aqui dos ângulos externos, certo? E os 6 ângulos externos seriam iguais, em consequência de que os ângulos internos também são iguais, já que a relação entre ângulo interno e ângulo externo é que os dois são ângulos suplementares, que a soma deles é igual a 180 graus, certo? Então, quanto seria cada ângulo externo nesse hexágono aqui? 180 menos 120, 60. Então, 60 vezes 6, a soma dos ângulos externos aqui seria 360 graus. Continuando, então, com a ideia de polígono regular, tá? Aqui eu vou fazer uma demonstração de como nós podemos construir um polígono regular utilizando régua e transferidor, certo? Então, inicialmente, nós vamos construir um pentágono. O que é um pentágono? Um polígono de 5 lados, sendo que cada lado dele mede 2 centímetros. Bom, se eu sei que o pentágono é um polígono de 5 lados, eu tenho que saber quanto mede cada ângulo interno, porque a abertura dele vai definir se eu vou conseguir ou não desenhar esse triângulo. Então, eu vou calcular a soma dos ângulos internos do pentágono. 5 lados menos 2 vezes 180 igual a 540. Então, esses 540, eu vou dividir por 5, porque são 5 ângulos, para saber quanto mede cada ângulo interno. 540 dividido por 5, 108. Aí eu vou pegar uma régua e vou marcar um segmento de reta que mede 2 centímetros no papel, certo? Em cima desse segmento de reta que mede 2 centímetros, eu vou marcar o quê? O ângulo de 108 graus, num ponto P aqui, beleza? Então, aqui está o segmento AB, aqui está a abertura de 108 graus. Depois que eu marquei a abertura de 108 graus, eu vou pegar a régua, vou traçar mais uma vez um segmento de 2 centímetros do ponto B até o ponto C, certo? Aí eu vou repetir aqui, colocar o transferidor aqui, medir novamente 108 graus, certo? Que daí nós podemos ver aqui, vou medir os 108 graus aqui, e vou traçar o segmento do ponto C até o ponto D. Vou medir de novo 108 graus, vou traçar o segmento do ponto D até o ponto E. E aí, eu só preciso fechar do ponto E até o ponto A. Se eu colocar o transferidor aqui, esse ângulo aqui nesse cantinho também vai ter 108 graus. E aí, eu tenho registrado e desenhado um pentágono regular, né? Com os lados medindo cada um 2 centímetros. Para finalizar, então, eu coloquei aqui um esqueminha resumindo as principais ideias que estão voltadas ao contexto do estudo dos polígonos, certo? Então, nós vamos iniciar. Quem seriam os elementos dos polígonos? Os vértices, as arestas ou lados, que unem 2 vértices, as diagonais, que são segmentos internos que unem vértices opostos não consecutivos, os ângulos internos, que são as regiões formadas sobre um vértice por 2 lados consecutivos, e os ângulos externos, que é o prolongamento, o suplemento do ângulo interno de um polígono. Para continuar, o estudo das diagonais, que seriam os segmentos de reta que unem os vértices opostos não consecutivos, nós conseguimos determinar o número total de diagonais de um polígono aplicando essa fórmula aqui, que é dada por número de diagonais igual ao número de lados do polígono, vezes o número de lados desse polígono menos 3, tudo dividido por 2. Correto? Outra relação métrica que nós podemos atribuir ao estudo dos polígonos é a soma dos ângulos internos. Então, como um polígono pode ser dividido em triângulo, unindo vértices opostos não consecutivos, tá? E um triângulo tem 180 graus de soma dos ângulos internos, para calcular a soma dos ângulos internos, eu sempre vou utilizar
número de lados menos 2, vezes 180 graus. Já a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai ser igual a 360. Não existe fórmula para eu calcular. Independente vai ser 360 graus. Por quê? Porque o ângulo interno e o ângulo externo juntos formam sempre 180 graus. E finalizando, nós temos a ideia de polígono regular, que são aqueles polígonos que têm a medida dos lados, a medida do ângulo interno e a medida do ângulo externo sempre igual, ou seja, são todos congruentes. Para eu achar a medida do ângulo interno, eu vou pegar a soma dos ângulos internos, que é 180 vezes n menos 2, e vou dividir pelo número de lados dele. Para mim achar a medida do ângulo externo, eu vou dividir 360 pelo número de lados. Então, com isso, nós finalizamos a parte do estudo dos polígonos, certo? Assistam e reassistam esses dois vídeos, tanto o vídeo da parte 1 como o vídeo da parte 2, conforme a necessidade que vocês têm para estarem entendendo o conteúdo sobre estudo dos polígonos. Já de antemão, agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de se inscrever lá no meu canal, dar um like no vídeo lá e um forte abraço a todos.